Bom dia, Prof. Eliane, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Sim. Então, prof, mais uma vez eu quero te agradecer por você ter me cedido o teu momento de aula, por você ter me deixado fazer observação em sua sala de aula, e hoje por nós estarmos aqui no planejamento, então, na observação, né, dessa hora de atividade sua, né, juntamente com a sua sala de aula, para a gente estar revendo, né, e apoiando você no que a gente pode fazer para estar melhorando a nossa turma, então, do 7º ano, né, de língua portuguesa. Então, antes para nós iniciar, professora, eu quero te passar uma reflexão que eu acho que é bem pertinente aqui para a gente, para esse momento, para a gente estar iniciando. Uma das mais especiais. A vida é um rio, estamos no mesmo barco. Remaremos juntos. Pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos, mas remaremos juntos. Ainda temos estrelas pra alcançar, sonhos pra sonhar, flores pra regar. Mas precisamos fazer isso juntos, e vamos fazer isso juntos. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente falar menos e agir mais. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente falar menos e agir mais. A vida é um rio, estamos no mesmo barco. Que? Pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos, mas remaremos juntos. Ainda temos estrelas pra alcançar, sonhos pra sonhar, flores pra regar. Mas precisamos fazer isso juntos, e vamos fazer isso juntos. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente falar menos e agir mais. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente falar menos e agir mais. A vida é um rio, estamos no mesmo barco. Que lindo. Obrigado. Então, prof, eu achei esse videozinho dessa música bem pertinente com o nosso trabalho, né? Porque eu acho que a gente está junto em todos os momentos, né? E que uma tem que apoiar a outra, né? Que eu estou aqui não para fazer uma cobrança, mas que a gente está aqui para melhorar junto, para a gente aprimorar nossos conhecimentos, tanto os teus quanto os meus, e para que a gente possa fazer algo melhor, né? Por todos, né? Principalmente pelos nossos alunos, né?
Então, eu acho que ela diz tudo, né, nessa música, né? Sim. O que você achou, prof? Então, ela realmente, né, que nem você falou, ela é uma música assim que faz a gente pensar, né? E a gente busca sempre passar o melhor, né, para os nossos alunos. A gente procura ensinar da melhor forma possível, né? Passar o nosso conteúdo, fazer com que eles entendam aquilo que realmente a gente, né, queira passar. Mas, né, se a gente sempre trabalhar, né, unidos, né? Então, isso só faz com que eles ganhem, que eles tenham, né, mais conteúdo e que a gente possa fazer com que, né, o nosso objetivo que é fazer com que eles aprendam, né, e saiam do 7º ano sabendo realmente aquilo que é para saber. Então, prof, então, quero que você saiba, né, que nós estamos aqui, tanto eu quanto o diretor, para te apoiar em tudo que você precisar. Então, prof, hoje, lá, observando a tua aula, que eu fiz no outro dia ali, que eu agendei com você, fiz a observação, registrei a tua observação. Hoje, então, nós vamos estar aqui trabalhando o teu desenvolvimento da tua atividade. Então, daquelas evidências que eu vi aquele dia, no momento da aula, foi o quê? Que você estava passando o teu conteúdo muito bem elaborado, muito bom, mas que faltava o quê? Um retorno imediato dos estudantes. A gente percebe, assim, eles muito acomodados, né? Sim. Então, isso impacta no quê? No desempenho deles, né, prof? Limitando, então, a avaliação deles, o aprendizado deles contínuo, né? Então, isso que eu percebi, né? Então, a gente está aqui para te apoiar, para a gente ver o que a gente pode melhorar nesse contexto, juntamente com eles aí, e o que será permitido para nós fazer de ajustes. E com isso, prof, eu percebi que a gente precisa trabalhar uma técnica nova. E essa técnica nova que eu escolhi, prof, para estar passando aqui, conforme essa necessidade, né, dos alunos, dessa pouca participação ativa durante a atividade, de ajustar, tipo, essa aula conforme, então, a necessidade dele, é o planejo em dobro, prof. Não sei se você já ouviu falar dessa técnica, se você já em algum curso que você foi, como que funciona essa técnica, mas eu gostaria de te passar um videozinho sobre a técnica, primeiramente, para depois a gente poder estar conversando. Pode ser, prof? Pode ser. Planejar em dobro quer dizer planejar o processo de ensino e o processo de aprendizagem de cada etapa da aula. Ao fazer o planejamento de uma aula, o professor normalmente pensa somente nas suas próprias ações. As atividades estão todas centradas nas ações de ensino, ou seja, do professor, mas que não necessariamente se refletem em aprendizado. Ao planejar em dobro, o professor pensa o que os alunos farão em cada etapa da aula, o que ajuda a ter a perspectiva deles e a mantê-los engajados. Oi, tomando cafezinho. Você dá uma pausa, né? Precisa Sempre mesmo. Tô com um problema lá na minha sala, você não tem noção. O que está acontecendo? Depois eu tô. Aí planejo com tanto carinho, cuidadosamente, mas os alunos não estão colaborando com o desempenho da minha aula. Não adianta. Planejar é fundamental, né? Mas tem um detalhe. Detalhe? Como assim detalhe? Lembra da técnica que a gente já conversou, planeja em dobro? Do livro Aula Nota 10? Isso! Ah, sei. Mas eu vou ter que planejar 2 vezes? Não. O planeja em dobro é a técnica de planejar a atuação do aluno e do professor o tempo todo, simultaneamente. Vamos pensar num exemplo. Vamos dizer que você está trabalhando o ciclo da água, que é do teu currículo. Você vai iniciar a aula escrevendo o objetivo, você vai apresentar imagens para sensibilizar os alunos. O que você quer que eles façam nesse momento das imagens? Você quer que eles só assistam silenciosamente ou você quer que eles escrevam as impressões deles?
Enquanto você está passando a imagem, você tem que pensar naquilo que os alunos também farão. Esse é o planejar em dobro. Depois, por exemplo, você discutiu as imagens, aí você vai à lousa escrever o esquema do ciclo da água. O que os alunos vão fazer? Se eles antes estavam só assistindo a imagem, eles vão agora copiar esse esquema? Então você tem que dizer para eles, agora a gente vai pegar o lápis, o caderno, abrir na página tal, para poder copiar. Enquanto eu estou aqui escrevendo na lousa, vocês vão copiar. Tudo isso você cuida no planejamento. Assim, durante a aula, você já tem a agilidade de cada momento acontecer. Mas no meu planejamento eu faço como? É simples, ó, vou te mostrar aqui. Você já escreve o objetivo das atividades, não é? Isso. Você vai trabalhar aqui qual é a tua atuação, por exemplo, apresentar as imagens. E aí você vai planejar também o que os alunos vão fazer enquanto você apresenta a imagem. Vão assistir silenciosamente, entendeu? E então, a cada atividade, a cada momento da aula, você dá o comando para os alunos. Assim, eles se envolvem, fica claro qual é a atuação deles naquele momento e eles colaboram mais com a sua aula. Legal, valeu essa dica, hein? Vou fazer, depois eu te mostro. A gente continua conversando. Então, professora, o que você achou dessa técnica? Técnica boa. Boa, né? Sim. Vamos tentar aplicar? Então, a intencionalidade, prof, dessa técnica é o planejar, né, com maior cuidado. Porque a gente pensa, até mesmo nós, né, pedagogos, a gente pensa em planejar aquela aula maravilhosa que chame a atenção do nosso aluno, para que a gente consiga ver o desenvolvimento dele. Mas também a gente precisa pensar de que forma que eles estão vendo, né? Então, essa é o planejo em dobro. A gente sempre pensar no imprevisto. Então, a nossa aula vai estar assim, mas se surgir um imprevisto, que eu perceba que não está tendo aquele engajamento do nosso aluno, qual que é a estratégia que eu vou usar? Aí eu posso pensar, vou planejar, eu planejo em dobro, vou pensar no que eu faria e no que o meu aluno faria, né? Então, eu vou ter que pensar das duas formas, prof, garantindo, então, sempre a estrutura eficaz ali do nosso conteúdo. Tu acha, prof, que é possível te auxiliar essa técnica, que você pode utilizar ela, que ela pode suprir as tuas necessidades nessa turma? Sim, podemos pensar, né, e organizar aí, né, e eu vou planejar e, né, passar para eles para ver o que eles vão, né, qual vai ser o retorno deles. Sim. E tu acha, prof, que vai ficar mais acessível para você, por exemplo, elaborar, prof? Tu acha que vai ficar mais fácil? Tu acha que tu terá mais dificuldade, prof? Como que tu pensa no teu planejamento? Como que tu acha que tu vai conseguir se adequar? Tu acha que tu terá dificuldade? Deixando claro, né, que se você tiver dificuldade, a gente está aqui, né, para ajudar. Mas tu acha que essa técnica ela vem para contribuir ali para o teu ambiente de aprendizado dos teus alunos? Eu acho que todas as tentativas, né, todas as novas técnicas, elas são válidas, né? Então, a gente planeja, a gente tenta, e se der certo, a gente continua aplicando. Uhum. Então, prof, então eu pensei que essa técnica ela vai trazer uma melhoria na tua prática, que já é maravilhosa, né? Deixar bem claro que a tua aula é muito boa, ela é excelente, mas que a gente ainda pode melhorar ela um pouquinho mais. Que os benefícios, então, que a gente espera dessa aula, que seja o engajamento desses alunos, um melhor aproveitamento da aula, que a gente veja que eles se sintam envolvidos, né? Que se encerrem as brincadeiras, né? Nessa turma, que ele pode influenciar, né? Então, bastante no aprendizado do nosso aluno, e que também, depois, a gente vai fazer uma análise, né? Dos resultados, né? Indicando, né, através de avaliações, quais que foram os desempenhos desses nossos alunos.
Então, e também através dos feedbacks, né, prof? Sim. Então, a gente vai avaliar ali, você ali, os resultados através, né, da observação direta, através da avaliação que tu vai fazer com os alunos, né, ali no dia a dia, da prática, e também nós através do feedback, né? Então, para que tudo isso seja adotado, uma melhoria do nosso planejamento, né, do nosso aprendizado. E isso eu acho que traz, né, o uso dessas nossas metodologias, né, ativas mais voltadas para o aprendizado, né? Porque quando a gente fala, a gente pensa no quê? A gente pensa ali na questão, eu vou planejar da melhor maneira possível no ensino, né? Sim. Mas a gente deixa de pensar no nosso aluno, né? Como que ele está, né? Como que ele vai receber, né, o nosso conteúdo. Então, essas técnicas, elas são bem-vindas, porque faz com que a gente, né, apresente o conteúdo de maneiras diferentes e que o aluno tenha a participação que realmente a gente espera. Prof, então você conseguiu compreender o que é a prática? Sim. Então, dentro dessa prática, nós temos 4 tipos de prática, prof. Que é a prática da... Deixa eu voltar aqui para te mostrar, prof. Aqui. Nós temos a prática da técnica Planeje em Dobro. Tudo em lugar, sinergia com ritmo, planejamento para responsabilidade, sinergia com o entendeu, orientando para o sucesso e adaptando, né, e incluindo. Então, a gente vai escolher, prof, essa aqui, sinergia com o entendeu. O que é a sinergia com o entendeu? É o planejamento de respostas, algo que requer que você atenha ao padrão que estabeleceu inicialmente lá da tua aula, que você não fuja daquilo. É fácil deixar passar sem querer algum erro as respostas dos estudantes, porém é muito mais difícil fazer isso quando você pode imediatamente comparar o trabalho dos estudantes com um exemplo de ordens mais prática do dia a dia. Então, você vai, de repente, a gente perde uma resposta deles ali, porque a gente não atrelou essa resposta ao que eles vivem no nosso dia a dia. Então, talvez seja mais fácil a gente fazer isso, né, prof? Colocar essas respostas como algo que eles vivenciam, né? Então, anotar as respostas possibilita que você vivencie a aula pelos olhos deles e pode ajudá-los a prever melhor os erros. Então, essa é a nossa técnica básica. Eu sei que você já conhece cada um, você conhece a história de cada um dos nossos alunos, por nós sermos uma escola não tão grande, né, prof? A gente começa a identificar cada um dos nossos alunos. Então, a gente conhece já essa vivência, né? Mas tudo isso é para garantir, como eu falei, o quê? Garantir a necessidade que eles precisam de desenvolver o aprendizado, né? E a avaliação, a gente precisa tá revendo nossos conceitos. De repente, aí, por essas respostas que você consiga olhar ali nos olhos deles e identificar, a gente possa fazer um outro tipo de interpretação, né? E compreender ela ali no tempo real, o que está acontecendo de aprendizado. Tu acha que é possível, prof, nós trabalharmos essa técnica? Sim. Uhum. Então, prof, eu acredito que seria isso que nós estamos aqui focadas em fazer, né? Destacar sempre, né, que a nossa intencionalidade é sempre, né, prof, o bem-estar dos nossos alunos, né? Que é sempre aqui, ó, prof, como a gente está vendo no planejamento, né, nosso de aula, a gente ter um melhor ajuste, estar sempre bem engajado, né, nas estratégias para a gente passar para os nossos alunos, preparar-se sempre de maneira eficiente, né, planejar com maior cuidado, pensando sempre neles e em nós, né, porque eu acredito que se a aula ela sair da forma que você foi lá e com todo carinho planejou, né, prof? E você vê o resultado, você também vai se sair, né, bem da sala de aula. A gente sai frustrada quando a gente vê que a gente não conseguiu, né, passar aquilo para os nossos alunos. Então, eu gostaria, prof, agora de ouvir você. O que você espera, o que você acha sobre essa técnica, o que você pensa
que você vai obter de resultado com eles, se é possível nós fazermos essa avaliação aí do aluno através, então, desse olhar, através da prática, das vivências do dia a dia. Então, gostaria que você me falasse agora um pouco, prof, do que você vai planejar agora e do que a gente vai repassar, então, na nossa próxima aula para a gente estar assistindo com nossos alunos. Então, pedagoga, eu não conhecia ainda essa técnica, né? Mas como eu falei para você, né, anteriormente, né, em outras aulas que a gente já teve, que sugestões, né, e bem-vindos, né, porque tudo, né, se retrai onde é o nosso aluno, né, o aprendizado dele. Então, você sair frustrado, né, de dentro de uma sala de aula onde o aluno não conseguiu entender, né, onde você tentou passar da sua melhor forma, né, e isso não resultou num trabalho bom, é frustrante, sim. E vamos aplicar, sim, vou planejar essa técnica, né, e, né, na maior das intenções, né, que dê certo, que a gente consiga atender os objetivos, né, que é fazer com que o aluno aprenda, né, de forma mais compreensiva e através desse olhar diferenciado aí, a gente consiga obter os resultados que a gente deseja. Prof, eu quero agradecer você por esse momento, por você ter aceitado, então, que eu te acompanhasse nesse momento de hora de atividade teu, que eu pudesse passar essa técnica. Quero te passar mais algumas, que eu sei que você gosta dessas novidades. Então, a gente tem mais algumas técnicas diferentes que a gente conseguiu estar aprendendo em cursos. E te agradecer mais uma vez. Muito obrigada, prof. Obrigada a você, pedagoga, e a hora que quiser, sempre será bem-vinda na minha sala de aula. Obrigada, prof.